Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que nos é proposto pela igreja hoje para a nossa reflexão, ele é no sentido de que nós temos que ter a capacidade de transcender, ou seja, de ir para além daquilo que está escrito e permitir com que o Espírito nos revele o essencial daquilo que a palavra não pode expressar. Por vezes, quando nós nos deparamos com certas passagens do Evangelho, em especial estas que tratam da figura do demônio, do mal, do pecado, nós ficamos presos a estas figuras e nos perguntamos sobre elas. Porém, nos esquecemos que Jesus Cristo é a boa nova do Pai, é o Evangelho por excelência. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando o evangelista apresenta esses 2 homens possuídos pelo demônio e que são, de certa maneira, acolhidos pelo Senhor porque estavam violentos, né? Eles que vieram ao seu encontro, saindo dos túmulos, daquilo que era deixado de lado, nós entendemos que o que a palavra quer nos dizer de essencial é que esses 2 homens, na verdade, eram excluídos, eram fragmentados na vida. Essa expressão possuídos pelo demônio, ou seja, possuídos pelo mal, na realidade quer dizer aquela pessoa que estava afastada do convívio social, aquela pessoa que era excluída. E nosso Senhor, portanto, acolhe e redime o mal, e os reintegra e os liberta, porque junto dele é copiosa a redenção. Ele é o Senhor e tem poder, e nada lhe pode resistir, nem mesmo o maior dos males, porque junto dele é copiosa a redenção, e a redenção é ir até a raiz do mal e ali sanar, curar esta raiz, libertar na profundidade. Eu e você somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos também anunciadores desta copiosa redenção. Mas para que nós sejamos anunciadores dessa copiosa redenção, precisamos primeiro nos deixarmos ser atingidos por esta copiosa redenção.
sermos tocados por esta copiosa redenção. Missionários da copiosa redenção nós somos a partir do momento que somos redimidos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a raiz do mal que em nós precisa ser redimida, tocada pela graça, libertada pela presença do Senhor? Se estamos com Ele, se somos seus discípulos, não precisamos ter medo, porque nada e ninguém pode nos separar e tirar a vida nova que Ele nos apresenta. Confiemo-nos ao Senhor e Ele agirá.